Repetida aí, gente. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao terceiro bimestre. Essa aula do segundo B, hoje, nós vamos ter como tema a humilhação, tá? Aula de filosofia. E hoje eu quero primeiro dar alguns recados sobre a nossa volta presencial. Por causa da reforma da nossa escola, nós vamos ter um atraso para voltar presencial, mas nós voltaremos presencial no dia 16 de agosto. De hoje até o dia 13 de agosto serão aulas online, então fiquem atentos aí ao horário de vocês e ao link no grupo da sala de vocês. Sendo que esse mesmo horário que está sendo usado agora vai ser usado também nas aulas presenciais, só que a turma de vocês, todas as turmas, vão estar divididas em 3 turmas. Na semana A, vai ter a turma A com uma quantidade de alunos. Na semana B, outros alunos, né? Seguindo a ordem alfabética da chamada, tá? E depois, na terceira semana, nós vamos ter a turma C. Bom, a turma que estiver presencialmente, ela vai ter aula com o professor. A turma que estiver em casa vai ser feita uma atividade que vai ser feita de modo que vocês entendam a mesma aula que o professor deu presencialmente, tá? Mas para maiores detalhes, depois a gente vai avisando para vocês aí até a próxima semana. Mas o importante agora, nesse momento, é vocês entrarem no link até o dia 13/8. Pode falar. Ô, professora, eu sou aqui a mãe do Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui com ele porque hoje eu trabalho de home office às sextas-feiras, eu tô com ele, né? Que bom. Mas assim, a gente continua mandando o link para ele, ele entra sozinho para assistir as aulas. Isso, eu já percebi que ele está entrando certinho. Aí, o que acontece? Eu conversei com a Thaís e ela falou para mim que eu tenho medo, eu tô insegura, porque ele não tomou vacina, para ele poder ir. E ela me explicou que esse mês, ela falou que vai gerar um documento para eu poder assinar. Isso mesmo. E aí, o mês que vem vai ser, é obrigado, né? As crianças a irem. Olha, até o presente momento, sim. Mas talvez alguma coisa mude, a gente não sabe, né? Porque esse momento é muito inconstante, né, mãe? Porque eu também trabalho em escola, mas a minha educação infantil ainda as crianças não estão indo completas, só algumas, é meio período, Isso. é separado. Mas é isso mesmo que ela falou, tá? Você não é obrigado a mandar o Eduardo. Então, o Eduardo, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar o CMSP, que todos, viu, gente? Tem que continuar acompanhando o CMSP. Isso tem que pegar no pé dele, sabe, Pro? Tem que pegar no pé dele para ele entrar, porque eu tô vindo embora no momento da aula. E ele tá até aqui com vergonha, mas é verdade, viu? Então, todos têm, por isso que as aulas de vocês estão sendo de manhã, porque as aulas do ensino médio são à tarde do CMSP, então a gente fez essa troca, né? Tá. E também, depois, quando voltar presencial, ele vai ter o que fazer em casa, tá? Então, a gente vai se organizar direitinho. Tá. E vocês vão me comunicando, porque senão eu fico perdidinha. Com certeza, mas os roteiros adaptados continuam, viu, mãe? Tá bom, a Thaís disse que vai me comunicando, e qualquer coisa vocês me mandam. Certinho. Não, a gente manda sim, pode ficar tranquila, tá bom? Tá bom. O importante nesse momento é ele tentar acompanhar o máximo de aulas que ele conseguir aí. Pode deixar, que eu vou ficar aqui no pé dele. Obrigada, viu? Vou deixar ele aqui assistir na aula. Tá bom. Kétula e Giovana, vocês entenderam direitinho? Tá? Então, continue no CMSP, fazendo as minhas tarefas e acompanhando no grupo, nesse momento, as aulas online, tá? Depois vai ser presencial, aí vocês vejam com os pais de vocês, se vocês virão. Se vir, vocês têm que aí ver qual turma vocês estão inseridas para vir no dia certinho de vocês, tá bom? Bom, agora, né, gente, vamos para a nossa aula, né? Porque é aviso demais, né? Então, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, como sempre, as nossas aulas online, eu sempre coloco aí os slides, tá? Para a gente ver aí. Bom, aqui nós temos a primeira aula online do terceiro bimestre, tá? Aqui nós temos a coruja, né? Por que a coruja, a prof colocou a coruja aí? Ela é um arquétipo. Um arquétipo é como se fosse um modelo criado, né, na natureza, qualquer modelo que seja, e esse modelo ele pode ser usado simbolicamente,
tá? E ao usar isso simbolicamente, o que acontece? Deixa eu só permitir aqui, gente. Bom dia, Robson, seja bem-vindo. A Pro já está começando a aula, tá bom? Bom, então vamos lá. O Robson é meu tutorado também, ele já sabe como vai ser, né? Eu já coloquei lá no grupo, tá, Robson? Qualquer coisa, depois a gente vai conversando aí. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, então, voltando aqui à coruja. Então, um arquétipo, gente, é algo da natureza, criado, né, que já existe, e é como se fosse um molde para as outras coisas, né? Então, por exemplo, a coruja, ela pode, como nós somos seres racionais e nós usamos símbolos, né? A gente usa metáforas, né? A gente usa exemplos. E ao olhar para a coruja, nós vemos que ela tem duas características muito interessantes, né? Que é, uma, ela vira a cabeça 360 graus. Isso é, ela vira, ela consegue ver de várias perspectivas diferentes as coisas que existem, né? E outra característica é que ela é um animal noturno, né? Então, ela tem uma visão muito boa no escuro. São duas características filosóficas, né? O filósofo, ele vê as coisas de modo diferente a todo instante, ele sempre buscando aí sair do senso comum, sair daquilo que todo mundo conhece, ele procura ver as coisas de modo bem diferente, né? Então, ele vê aí, tenta pelo menos ver de modo dos 360 graus. E ele tem uma visão mais aguçada, porque ela é diferente de nós? Não, gente, é porque ele está sempre exercitando essa capacidade de 360 graus. Logo, ele vê lá na frente coisas que nós não vemos, né? Eu, como fiz filosofia, eu consigo ver mais do que vocês, né? Nesse sentido. Tá bom? Então, por isso que é o símbolo da coruja, e esse bimestre eu resolvi colocar esse símbolo aqui, né, para a gente ter um pouco mais aí de sabedoria a hora de acompanhar as aulas. Ah, olha ela aqui de novo, aqui ela tá muito fofa, né, gente? Tá até com um fonezinho aqui. Bom, a habilidade que nós vamos ver, né, vocês como estão no segundo ano, vocês ainda não estão no currículo paulista, né, no novo ensino médio, é só o primeiro ano, tá? Então, nós ainda estamos acompanhando o currículo, que na verdade, gente, não tem tanta diferença assim. As habilidades, elas continuam praticamente a mesma. Só que no currículo do novo ensino médio, essas habilidades, que aqui elas estão desmembradas, né? Você tem uma habilidade aqui de sociologia, tem diferente, de história diferente, de geografia diferente, elas, no currículo paulista, eles fizeram uma junção. Então, você usa uma habilidade para todas as disciplinas de humanas, por exemplo. Então, na verdade, nós não deixaremos de fazer e de usar essa habilidade. Então, vocês não estão perdendo nada com isso, tá? É mais uma estrutura diferente que a gente tem aí no novo ensino médio, tá? Bom, então, o que a gente vai tentar hoje? Identificar e criticar práticas de humilhação social, tá? Então, nós vamos ver o que é humilhação, vamos ver se o que é uma humilhação social, porque uma coisa é humilhação, outra coisa é humilhação social, depois a gente vai ver o que é humildação, né? E a gente vai fazer essa comparação e vamos fazer um exercício juntos aí para responder algumas questões, tá? Para a gente saber aí da filosofia, política, ética e humilhação, e depois nós vamos continuar nesse mesmo caminho, só que hoje a gente vai falar da humilhação em geral. Depois a gente vai entrar na questão da velhice e na questão do racismo, tá? Então, vamos lá. Sempre lembrando que a professora fala catequeticamente, isto é, repetindo toda a aula, que vocês precisam se descobrir se vocês são auditivos, sinestésicos ou visuais. Né? Se vocês aprendem melhor ouvindo, se vocês aprendem melhor escrevendo, por exemplo, ou se vocês aprendem melhor vendo alguma imagem. Explorar isso ao máximo que vocês conseguirem, para vocês terem um ganho melhor aí na aprendizagem. Bom, então vamos ler um texto para começar. Esse texto é do psicólogo, né, José Moura Gonçalves Filho. Por que usar um texto de psicologia na aula de filosofia? Bom, primeiro, que o pai aí da psicanálise, da psicologia aí é Freud. Freud, em primeiro lugar, antes dele ser o pai aí da psicanálise, antes de existir a psicologia como uma ciência aplicada em relação ao comportamento que nós temos mental, né, estudando a mente, ele foi filósofo.
ele é filósofo, né? Então, quer dizer, primeiro ele fez as pesquisas para depois tornar isso uma ciência aplicada, né? E esse José Moura Gonçalves Filho, ele parte do princípio de que a humilhação é um sentimento, e é um sentimento que nós não nascemos com ele. Nós aprendemos socialmente esse sentimento. A partir do momento que nós nos sentimos inferiores a algo ou alguma coisa, principalmente a alguém, né? Então, vamos lá. Ó, a humilhação é uma modalidade de angústia que se dispara a partir do enigma da desigualdade de classes, tá? O que é um enigma? É um segredo. Então, parece que a desigualdade de classes, ela sempre existiu, né? Mas, na verdade, existe sim, né? O explorado, o explorador, que nem diz Marx. Mas essa desigualdade de classe, ela existe, né? E ela, para o José Moura, ela esconde uma angústia, né? Essa angústia é aquela que sente aquele que não tem condições materiais, né? Que tem menos condições materiais. E esse que tem menos condições materiais, ele sente uma angústia. Angústia, gente, quando tem aquele aperto no peito, que eu sinto e eu não tenho como sair dele, até mesmo me sufoca. Essa angústia, o pobre, ele sente no núcleo da submissão, ele se sente submisso àquela pessoa, né? Então, quando você se sente inferior a algo, você olha para cima e vê a pessoa lá em cima, né? E aí dá aquela sensação de que você é pequenininho, né? Essa sensação, se ela for sentida muitas vezes, ela pode ser tomada por mim como se fosse realmente um remédio que me trouxesse aí algo que eu não tinha, que é a humilhação, que é a inferioridade, né? Então, a humilhação, ela traz essa inferioridade. Mas não é porque eu nasci inferior, porque eu não sou inferior a ninguém. Nós, como seres humanos, nós somos dignos, todos nós temos dignidade, independentemente da sua raça, da sua cor, da sua questão social, independente de qualquer coisa, nós temos dignos, nós já nascemos aí um ser, né, que tem, sim, o direito de viver intensamente a sua vida, né? E aí, nesse sentido, quando você olha para fora, alguém maior que você, e você introjeta, você coloca para dentro essa inferioridade, né, você cria dentro de você uma angústia, tá? E pior do que isso, ele diz, né? Os pobres sofrem frequentemente impacto de maus tratos, né? Então, quando você se sente inferior, e você acaba confirmando isso com alguém, por exemplo, que te disse que você é inferior, então é como se aquele sentimento fosse confirmado quando alguém te diz alguma coisa assim. Mas é uma pessoa em especial? Não. Quando a gente está falando de uma desigualdade social, a gente está falando de classes, né? Então, por exemplo, quando eu olho para alguém e ele tem mais do que eu e eu me sinto inferior, por exemplo, um jovem que não tem condições de ter um iPhone, por exemplo, que nem eu tenho, né, gente, porque é meio caro. E aí você, o jovem, fala assim, nossa, fulano, ciclano e beltrano tem um iPhone menos eu, né? E aí eu introjeto para dentro como se eles fossem, por esse motivo, eles são maiores do que eu. Então eu vejo ele lá em cima. O que acontece? Eu trouxe para dentro de mim um sentimento de inferioridade. E aí eu me sinto humilhado. Vocês entendem isso? Eu me sinto humilhado. E aí, quando eu me sentir humilhado, cada vez que eu tiver alguém que tem algo que eu quero e eu não posso ter, eu vou me humilhar cada vez mais. E esse sentimento ele vai sendo colocado para dentro, né? Como se fosse um veneno. E aí eu vou me tornando cada vez mais aí, vou me sentindo cada vez mais inferior. E quando eu faço isso, gente, eu sempre vou achar que alguém é maior do que eu. E aí ele continua, psicologicamente sofrem continuamente o impacto de uma mensagem estranha e misteriosa. Então você cria dentro de você, vocês são inferiores, né? Mas isso pode começar nesse momento que eu falei para vocês aí, ou não, ou pode ser, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu na rua, né, e tem essa experiência de inferioridade,
E aí ela sempre espera que alguém vai maltratar ela em algum momento, né? É o que é profundamente grave. A mensagem passa a ser esperada. Então, aquele que se sente humilhado, ele passa a acreditar que a qualquer momento ele pode ser humilhado novamente, porque ele já foi, porque ele já se sentiu assim, ele não gostou disso, mas está lá. E aí, cada vez que ele passa a esperar ser humilhado, né? Mesmo nas circunstâncias em que, para nós, outros observadores externos, não parecia razoável esperá-la. Não parece que que aquele não é motivo para ele se sentir inferior. Mas como ele já tem esse sentimento dentro dele, ele se sente inferior, né? Para os pobres, a humilhação ou é uma realidade em ato, uma realidade em ato é que vai acontecer agora, eu tenho certeza que vai, ou frequentemente como uma realidade iminente. Iminente é que vai acontecer. Então, se não aconteceu agora, mas vai acontecer amanhã. Ah, se não acontecer amanhã, vai acontecer depois. Ah, não vai acontecer agora, mas na hora do almoço eu tenho certeza que alguém vai fazer alguma coisa e eu vou me sentir humilhado. Quer dizer, você passa a esperar isso como se você tivesse a ânsia de fazer com que aquilo fosse verdade, né? Parece que você quer provar para você mesmo que você realmente é pequeno, inferior, né? Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Como diz Sartre, e nós vamos estudar Sartre também esse ano, quando a gente fala nós já estudamos a questão da liberdade em Sartre e autonomia, né? O problema é que eu vou fazer com aquilo que as pessoas fizeram de mim, né? Então, eu vou beber isso, né? Eu vou fazer com que eu seja inferior mesmo, né? Eu vou ficar sentindo isso, eu tenho certeza disso, né? Então, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo, né? Eu vou ficar procurando como confirmar isso, ou eu vou simplesmente não dar atenção a isso e me sentir uma pessoa normal, como todas as outras, sem ser inferior, né? Não é porque eu tenho menos materialmente que eu sou inferior ao outro. Não, em dignidade todos somos iguais. Eu só tenho menos que o outro, né? Não é porque eu não tenho algo que o outro é melhor que eu, né? Bom, sempre a espertalho onde quer que ele esteja. Então, o sentimento de não possuírem direitos, né? Então, o pobre, por ele se sentir humilhado, ele acha que nunca tem direito, porque ele não consegue chegar onde o outro chegou. De parecerem desprezíveis e repugnantes, tá? Torna-se-lhe compulsivo, móveis se falam, quando falam, como seres que ninguém vê. Claro, gente, que aqui a gente pode expandir aí por pessoas que realmente têm uma vida na pobreza, né? Elas não conseguem ter casa, elas vivem na rua. Então, essa pessoa, ela tem esse sentimento ainda pior, né? Porque ela sente isso e confirma isso todos os dias, né? Nós, como temos a mais, né? Como pessoas que temos relações sociais, que somos coletivos e que queremos que as pessoas não se sintam assim, porque vocês percebem que é um sentimento de angústia muito triste, né? O que eu posso fazer para que essa realidade seja sentida com menos impacto por essas pessoas, né? É a pergunta que a gente se faz, né? Bom, e aí, né, eu tenho algumas questões aí, eu quero que vocês pensem, né, sobre, por exemplo, printem a tela, tá, dessas questões. O sentimento de humilhação limita-se a situações de desigualdade social? As pessoas são humilhadas somente porque são ricas, são pobres, se sentem humilhadas por não ter algo, ou existe outro tipo de humilhação? Porque até agora a gente só falou da humilhação social, né? Depois, na 2, dê o exemplo de situação de humilhação que você tenha vivenciado ou tomado conhecimento sobre a vivência de outra pessoa. Qualquer pessoa que você viu que ela foi humilhada ou que você sabe que ela foi humilhada. Ela se sentiu inferior porque ela foi inferiorizada, tá? Qual é a principal causa para esse sentimento, né? Que você destacou. Fingir que não tem importância ou agir violentamente resolve o sentimento de humilhação? Eu ser humilhado, né, ou me sentir humilhado por alguém, vai adiantar alguma coisa se eu ignorar isso? Ou vai adiantar alguma coisa eu ser violento com essa pessoa? Você acha que numa situação de humilhação é melhor aceitar calado? Ou defender-se? Ou fazer com que essa pessoa veja, ou contextualizar a situação, né?
Cite momentos que as instituições nos tornam humilhados, né? Quando a gente não é atendido, né? E nós estamos precisando muito do setor público. Isso é uma humilhação? A gente pode perguntar, né? O que devemos fazer para que passem a respeitar as pessoas? Né? Será que primeiro não preciso eu respeitar as pessoas, eu respeitar a mim mesmo? Né? Será que eu não estou jogando para dentro de mim certos sentimentos de humilhação que não precisaria? Né? Aceitar que eu sou inferior só porque eu tenho um pouco menos do que o outro tem muito mais do que eu. Né? Qual sentido tem isso? Né? A humilhação endurece as pessoas? As pessoas se tornam endurecidas por serem humilhadas, por se sentirem humilhadas? Ou elas se tornam sensíveis demais, né? A humilhação pode levar à criminalidade. Eu me sentir humilhado, eu posso querer ter raiva da pessoa, me sentir e ser cada vez mais violento, né? E aí, gente, eu venho trazer uma outra coisa, né? Humilhação, no dicionário, é por isso que eu trouxe isso, e filosofia, a gente sempre vai por conceitos. A humildação, ela é a mesma coisa que humilhação e não é, tá? A humildação vem da humildade, né? E a humilhação vem de humilhar, né? E aí, então, esse termo humildação surgiu na Idade Média, né? Expressar inferioridade, né? Então, qual a diferença? Né? A diferença é que a humilhação vem de fora. A gente não acabou de ver que a pessoa se sente humilhada porque ela olha fora dela, ela é um ser digno, ela é completa, ela é um ser digno dentro dela. Só que ao olhar para fora, se alguém tem mais do que ela pode escolher ser humilhado, porque você pode se sentir humilhado, como eu disse claro, um exemplo banal que eu disse do iPhone. Você pode se sentir humilhado por causa disso ou não. Né? Ou você pode ter outra visão sobre aquilo, né? E a humildação, ela vem de dentro, porque é uma decisão. Olha, eu me senti, eu me coloco nessa situação hoje, porque, por exemplo, na questão da religião, por exemplo, né? Eu sei que eu não criei as coisas. Por que eu vou ser superior a quem, a alguém? Não, eu me... quando eu entro, por exemplo, e passo a professar uma religião, eu digo que eu sou menor que meu Criador. Né? Então, eu me coloco nessa posição, mas não porque eu sou inferior, mas que eu decidi que eu sou assim, naquele momento eu vou ser porque eu quero, porque eu preciso, porque eu desejo, porque é de uma conexão melhor. Né? Quando você é empregado, por exemplo, você não olha para o seu patrão, não é uma inferioridade humilhante. Eu não tenho que olhar para ele e dizer, ele está me humilhando, né? A não ser que seja uma exploração, é claro. Mas no sentido de que eu posso me colocar naquela posição de humildação, né? Dizer, olha, neste momento eu estou aqui, neste patamar, mas eu posso muito mais do que isso. Isso não significa que eu sou aquele momento. Né? Nós somos Estado, mas também nós somos um ser muito maior do que os estados que nós passamos. E aceitar ser humilhado para isso, faz com que eu tenha um sentimento de angústia que eu não preciso ter, né? Então, humildação vem de dentro, é uma decisão. Ser menor é uma decisão, né? É passar por cima de orgulho e dizer assim, bom, eu sou menor nessa situação e tá tudo bem, né? Bom, parando aí a apresentação. Aqui. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Tudo bem? O que vocês acharam? Gostaram da aula? Vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês entenderam? O que vocês não entenderam? Entendeu? A Kathleen entendeu. Eduardo entendeu? Uhum. Né? Então, você pode escolher ser humilhado, né? Não é porque o outro tem mais que você tem que se sentir humilhado. Porque se você aceitar ser inferior a ele, você vai sentir o sentimento de angústia que você não precisa sentir. É só você entender a situação, né? Através, por exemplo, da humildação. Né? E você, Robson, entendeu a aula? Tudo certo? Quer comentar alguma coisa? Sim, professor, entendi a aula.
Ah, que bom. Coloquem isso. Olha, todos vocês escrevam no chat para mim. A Giovana escreveu, a Kathleen, muito bem, tá? Kathleen, o que você acha? Você entendeu? Se ficou alguma dúvida? Giovana, escrevam aí no chat se ficou algum ou não alguma dúvida sobre a aula, se vocês querem perguntar ou comentar alguma coisa, que eu coloquei algumas questões lá para vocês, né? Sobre essa questão da humilhação, porque hoje nós estamos vendo a humilhação social, né? De modo geral. Então, nós vimos que é um sentimento de angústia, que eu posso ou não decidir engolir esse sentimento. E se eu passo a engolir esse sentimento, eu posso ficar procurando confirmar aquilo, né? Será que eu sou o inferior mesmo, né? E aí, ao fazer isso, vai surgindo um sentimento de angústia dentro de mim que eu não preciso, ter, né? Porque eu sou um ser no tempo, né, gente? Eu sou um ser no tempo. Então, acontecem fatos novos todos os dias, né? Só que acontecem, né? E ele tende a se repetir se eu ficar querendo que ele se repita, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam que às vezes, nossa, parece que sempre acontece isso comigo quando eu faço tal coisa, né? Então, por que será isso, né? Porque eu aceitei essa angústia dentro de mim. Isso não é bom, porque eu sou muito mais do que aquilo que eu passei. Hoje eu fui no banco e passaram um monte de gente na minha frente, eu me senti humilhada, né? E aí você fala assim, nossa, aí você cria uma crença dentro de você, fala assim, toda vez que eu for no banco, eu vou ser humilhada, então eu não vou mais no banco. Ou eu vou falar, vou mandar outra pessoa no banco. Ou, ai, que saco, hoje eu vou no banco porque, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou ser humilhada por aquele gerente ou por aquelas pessoas que vão passar pessoas na frente. Percebe como é uma decisão, o jeito com que você lida com sua vida, né? Simplesmente, aquele dia que eu fui, tá ok, né? Aquele dia passaram gente na frente, mas tá tudo bem. Hoje pode ser diferente, hoje vai ser diferente, hoje vai ser diferente, né? Porque eu não sou inferior a ninguém, eu sou igual a todo mundo, né? E se eu perceber que foi da mesma forma, eu vou reclamar, ué. Eu vou falar lá com o gerente, falar assim, olha, eu percebi isso, 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 e tá tudo bem, entende? É decisão, gente. Nós temos que nos portar como uma pessoa que não quer ser humilhada, mas se eu quiser, eu posso ser humilde, né? Eu posso usar a humildação. E falar, não, nesse momento, ok, não tem problema, eu aceito isso, mas eu não sou isso. Eu não sou isso, né? Não é porque eu não tenho isso ou aquilo que eu sou pobre e nunca vou chegar nessa questão. Não, eu posso chegar assim como não, né? E eu vou chegando aos poucos, não tem problema. E mesmo se eu não chegar, eu não sou menor do que o outro, entende? São posições diferentes, né? Então, quando a gente pensa nessas duas coisas, é engraçado porque ao entender as coisas, a gente pode ter decisões diferentes, né? Sobre as coisas. Né? Então, a partir do momento que eu entendo que é humilhação, entendo que é humilhação, quando esse sentimento for tentar me pegar e me angustiar, eu vou lembrar da aula da professora Dirce, vou falar assim, pô, mas espera aí, eu não preciso engolir essa angústia. Eu posso pensar diferente, porque eu posso decidir que nesse momento tá ok, mas eu não sou isso. Percebe a diferença? Né? Então, essa aula de hoje, ela vem nos dizer aí qual é a importância da filosofia no ensino médio, né? Ela faz a gente refletir um pouco mais sobre as coisas, né? Então, hoje deu para vocês perceberem, se vocês saírem dessa aula sabendo que vocês são seres que não precisam aceitar a humilhação de ninguém, né? Mas enfrentar essa humilhação não significa necessariamente ser violento, né? Significa reconhecer que eu posso ou não me sentir humilhado, né? Isso é que é fantástico em sermos racionais, e imaginar, e entender as coisas, tá? Tudo bem, gente? Então, olha, eu vou terminando por aqui.
né? Eu coloquei lá para vocês printarem, depois vocês tentem responder essas questões, depois vai ter, a semana que vem vai ter mais uma aula de filosofia, aí vai ter um roteiro, primeiro roteiro do terceiro bimestre. Aí na outra semana, a partir do dia 16, a gente volta presencial, com 3 turmas, lembrando, né, gente? Que são 3 turmas, então uma turma vai voltar dia 16 presencial, aí mais 2 turmas vão ficar em casa. Aí depois a turma B, na segunda semana, do dia 23, volta presencial e as outras 2 turmas ficam em casa, fazendo exercícios em casa. E a mesma coisa, depois na terceira semana, do dia 30, a turma C, que vai ser outra quantidade de alunos da sala de vocês, volta presencial e as outras 2 turmas ficam em casa fazendo as atividades que vai ser passada para vocês. Então, ninguém vai perder com isso, mas nós vamos ganhar saúde, né, gente? Porque a gente tem que ainda, né, vocês não foram vacinados, então a gente precisa aí ter esse distanciamento social, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Gente, a saúde está em primeiro lugar, né? Só que a educação também é muito importante, por isso que a gente tem que ir voltando aos poucos, tá, gente? Então, um grande beijo para vocês, espero beijos de luz para vocês, espero que vocês tenham um resto da semana aí abençoado, um final de semana abençoado, e a gente volta segunda-feira sem falta, nas nossas aulas online, de manhã, e não esqueçam de acompanhar o CMSP, e é o mesmo tema que a Pro usou na aula, tá? Só que eles vão fazer de modo diferente, então tem que assistir, porque aí a gente vai complementar uma coisa com outra, tá? Um grande beijo para vocês, gente. Beijos de luz aí para Pro, amo vocês. Beijo, prof. Tchauzinho. Beijo. Tchauzinho. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá, tá? Beijão. Tchau, Robson. Tchau, tchau, Kathleen. Tchau, querido. Tchau, professor. Oi, meu querido. Tchau. Tchau, meu querido. Tchau, Kathleen. Tchau, meu amor. Vou interromper aqui a gravação.